Vídeos novos todos os dias às 7 da manhã. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A origem humilde do Messias, o local do seu nascimento, a sua condição em que ele nasce, de pobre e desprezado, os profetas haviam anunciado cerca de 600 a 700 anos antes. E como é que Deus, de repente, cumpre tudo isso através do decreto de um imperador pagão que nem acreditava em Deus, que nem sabia dessas profecias, que não tinha a menor ideia, na hora que ele pegou a caneta e fez o decreto, que ele estava daquela maneira cumprindo o que Deus havia determinado 600 e 700 anos antes de acontecer. O que eu estou dizendo aqui é que Deus governa os acontecimentos, Deus atua nas circunstâncias de tal maneira que a sua vontade sempre é realizada. E de maneira misteriosa, que nem sempre entendemos, compreendemos e às vezes nem queremos aceitar, mas Deus faz com que tudo colabore para o fim que Ele determinou. Mesmo que as pessoas não saibam, não creiam, não acreditam, mas de uma forma misteriosa, Deus conduz o rumo da história. Por isso que nós não acreditamos em sorte, não acreditamos em azar, não acreditamos em destino, embora tenha crente que consulte o horóscopo. Não é? O que é que os astros estão dizendo, como se os astros controlassem o destino da humanidade? Astro não controla coisa nenhuma. As pessoas acreditam em azar. Às vezes a gente até brinca dizendo assim, puxa, mas que azar, não é? Mas isso na boca de um crente é só linguagem, é só uma expressão, porque de verdade, se ele é crente, ele não acredita que as coisas acontecem por acaso, ou que existem forças misteriosas do bem e do mal, que às vezes dá certo para um e às vezes dá errado para outro. Nós não acreditamos nisso, esse negócio de destino, não é? Um destino cego, assim, que vai, não importa o que você faça, as coisas sempre vão dar errados para você. A pessoa que já nasce, o outro que já nasce como uma estrela, que tudo que ele faz dá certo, são todas concepções pagãs, não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é a respeito de um Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, que desde a eternidade planejou e decretou tudo o que há, isso de uma forma sábia, justa e boa. Nós podemos não entender os planos de Deus e muito menos a maneira como Ele conduz as circunstâncias, porque nesse mundo existem tragédias, existe dor, existe doença, existe perda de entes queridos, filhos que morrem, violência brutal dos seres humanos. Nenhuma dessas coisas escapa ao plano de Deus. E no dia dele, no tempo dele, haverá de fazer justiça e juízo a todos. O que nos interessa aqui nesse primeiro ponto é saber que o universo não é um trem desgovernado, que a história não caminha feito um animal que foi solto do seu lugar e está perdido no mato e não sabe para onde vai. Há um Deus cujo pulso poderoso segura as rédeas da história e dos acontecimentos e guia tudo de acordo com o seu querer e a sua vontade. E o bom é saber que Ele nos ama e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós temos consciência disso,
a vida adquire uma outra perspectiva. Nós podemos não entender, mas se nós confiamos nesse Deus, então nós podemos olhar para as circunstâncias e louvar a Deus, quaisquer que elas sejam. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, que é naturalmente um desdobramento do primeiro, é que nesse governo da história e das circunstâncias, Deus dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos. Às vezes nós olhamos para o mundo, para a história, para os acontecimentos e ficamos impressionados com o poder que determinados indivíduos adquiriram durante a história. E nós às vezes tememos diante destes homens, do poder que eles têm para nos fazer o mal, para nos oprimir. Mas quem de fato conhece a Bíblia e o Deus que ela nos revela, não teme diante de autoridade alguma, de homem nenhum. Temor humano é uma coisa que não deveria haver no nosso coração, temer os nossos semelhantes, porque há um acima deles que governa até o mais poderoso dos nossos inimigos. Quem era César Augusto? Capítulo 2, verso 1. Foi publicado um decreto de César Augusto. César Augusto foi o primeiro e provavelmente o maior imperador de Roma. Ele viveu no ano 31 a.C. e morreu no ano 14, quando Jesus teria 14 anos, se a nossa cronologia está correta. Ele foi um imperador tão poderoso que deram a ele o título de Augustus, que significa exaltado. A culpa não é minha, é do meu pai, ok? No ano 27 a.C., o Senado romano lhe deu esse título por causa da glória do seu governo, do poder que ele tinha. Ele acabou as guerras que haviam nas províncias conquistadas e estabeleceu o que ficou conhecido como a Pax Romana. Havia paz em todo o território do Império Romano, embora, é claro, aquela paz fosse imposta por força dos exércitos romanos. Mas além de um grande conquistador militar, ele foi também um grande desenvolvedor da literatura, da arquitetura e das artes. Nesse período, a literatura floresceu dentro do Império Romano, se valorizava o trabalho das escolas de filosofia, dos artistas. É desse período que vem muitas daquelas imagens esculpidas, daquelas esculturas bonitas que nós apreciamos, aquelas obras de arte antiquíssimas. E esse homem, que era o homem mais poderoso do império, um dia, nós vamos ver daqui a pouco os motivos, ele resolve baixar um decreto que obrigava todos do império a se alistar. Eu fico imaginando a cena, César Augusto sentado lá no seu escritório, na mesa de mármore assim, e aí o secretário chega humilde, não é, com assim uma penca de umas 30 petições ou documentos que tem que ser assinado. Ele diz: o primeiro, traz, ele talvez nem lesse, César Augusto, assinasse. Segundo, ele assinou. Qual o próximo secretário? Não, tem um pedido aqui para fazer paz lá na província tal, está autorizado. Qual o próximo? Não, o Senado está achando que está na hora de fazer um recenseamento. Deixa eu assinar aqui. Tá. Ele não tinha a menor ideia de que na hora que ele estava assinando aquela lei que obrigava todos a se recensear, ele estava, na verdade, cumprindo a determinação do verdadeiro rei soberano e imperador de todos, o nosso Deus. Quem era o governador Quirino? Está aí no verso 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Quirino aparentemente governou a Síria, que era a província romana onde estava a Palestina, em 2 períodos. E é interessante que nos 2 ele mandou fazer um recenseamento por ordem de César. E aqui Lucas se refere ao primeiro recenseamento que Quirino fez. Mal sabia César e Quirino que um outro soberano já havia baixado desde a eternidade um decreto sobre aquele decreto, para que assim cumprisse as profecias dos antigos profetas de Israel.
o decreto de César Augusto foi a causa direta do nascimento de Jesus em Belém, pobre e desapercebido. Esse é meu ponto. Deus governa todas as coisas e dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos. Por isso nós não precisamos temer os nossos semelhantes, porque mesmo sem saber, eles estão debaixo do controle direto do Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Mas eu tenho um terceiro ponto aqui. Deus governa não somente as grandes coisas, mas até os mínimos detalhes que nos acontecem. Não somente o decreto do imperador, mas há outros pontos aqui na história que Lucas nos relata, que mostram que esse governo de Deus se estende a todas as coisas. Lucas não diz, mas nós sabemos de outras fontes, que havia alguns requerimentos naquele censo que provocaram o acontecimento final, que foi o nascimento de Jesus lá em Belém. Os imperadores determinavam o recenseamento por dois motivos: alistamento militar e pagamento de imposto. Eles queriam saber quem são as pessoas em idade produtiva debaixo do seu governo, para que estas pessoas pagassem imposto. Então o interesse era financeiro e também eles queriam saber os homens com uma certa idade, provavelmente 18, 19 anos, ou mais cedo naquela época, para poder serem alistados dentro da milícia romana, do exército romano, que sempre estava precisando de soldados. É interessante que os judeus eram isentos do serviço militar. José não precisava se alistar para servir ao exército, mas não estava isento do imposto, por isso ele tinha que ir a Belém. Ele não precisava ter levado Maria, só que na província da Síria, onde Quirino era governador, tinha uma lei que dizia que mulheres acima de 12 anos tinham de pagar uma taxa também. Então, por isso que Maria vai, porque você deve ter perguntado, por que José fez essa viagem com a mulher de 9 meses, não é? Se ele é que tinha que se recensear, ela podia ter ficado. Maria, somente naquela província da Síria, as mulheres acima de 12 anos tinham obrigação de se alistar, de fazer o recenseamento. E aí então você encontra Maria indo. Maria também era da ascendência ou da descendência de Davi, por isso ela também tem que ir a Belém com seu marido. Outro detalhe, a distância entre Galileia e Belém era de 10 quilômetros. Belém estava ao sul da Galileia, e que daria 3 dias de viagem normalmente. Quando eles chegam na cidade, a hospedaria está lotada por causa da quantidade de pessoas que foram ali se alistar. De repente aparece uma possibilidade numa manjedoura. Na verdade, há tradições muito antigas que dizem que era uma gruta que servia de estábulo para guardar os animais. Por isso que algumas representações muito antigas do nascimento de Jesus colocam dentro de uma gruta, onde então os animais eram protegidos durante a noite. E lá tinha a manjedoura, que era onde se colocava o feno, a palha, enfim, o que o animal precisava para comer. E aquilo virou um bercinho. E tudo combinou com aquilo que Lucas diz no verso 6, estando eles ali, aconteceu se completarem os dias, bateu certinho, que não adiantava nada José e Maria irem para Belém, se não tivesse chegado exatamente o tempo do nascimento de Jesus. A viagem longa e demorada, o estresse do hotel fechado, lotado, os requerimentos dos detalhes de Maria aí também, tudo contribui como o encaixe de peças num quebra-cabeça, formando o quadro final que o profeta Miqueias tinha dito, Isaías tinha dito, que ele, humilde e desapercebido, ia nascer numa cidade pequenininha. Ou seja, todos os detalhes da história, no final, levam para o que diz o verso 7, e ela deu à luz o seu filho primogênito, lá em Belém, como o profeta tinha dito. Mas um ponto aqui que eu queria dizer. Eu quero aqui dizer para vocês
ou chamar a atenção, para que essa é a maneira pela qual Deus costumeiramente dirige a nossa vida. Um milagre, que é o que está no verso 7, é uma ação excepcional de Deus. Eu sei que nós vivemos numa época em que as pessoas dizem que se não tiver milagre, não tem Deus. Deus só está no milagre. E eu sempre aponto para esse episódio aqui, o maior de todos os milagres, que foi Deus se fazer homem e nascer. Aconteceu através da ação indireta de Deus, governando a história e os acontecimentos. Não é interessante isso? O evento central na história da redenção, que é o nascimento do Filho de Deus, Deus feito homem, ele acontece cercado de providências, ações de Deus na história, decretos de imperador pagão, a hospedaria lotada, uma viagem que dá o tempo certo, tudo concorreu de maneira natural para o plano de Deus. Hoje eu sei, no Brasil, há um tipo de evangelicalismo que defende que Deus só se move no sobrenatural. Vou usar a expressão deles. Eles estão sempre atrás do mover sobrenatural. Tem que ter um mover sobrenatural. Não teve nenhum mover sobrenatural aqui. O que é de sobrenatural? Um imperador está despachando lá os seus papéis? O que é de sobrenatural? Você obedecer uma lei e se recensear? O que é de sobrenatural? Chegar numa cidade e não tem um lugar no hotel, você sai procurando o que tem e entra lá como única opção. O que tem de sobrenatural nisso? Não tem mover sobrenatural nenhum. Mas tem pessoas hoje que só querem um mover sobrenatural. Só que Deus, na maior parte do tempo, ele se move no natural. O sobrenatural é uma exceção. Sobrenatural é quando Deus suspende as leis normais que ele já determinou. É quando Deus intervém no curso da história, suspendendo a maneira normal pelas coisas acontecem e fazendo acontecer de forma direta pelo seu poder aquilo que ele quer. Tem um milagre aqui, sim, está no verso 7, é o nascimento do seu filho. Mas esse milagre, ele só aconteceu porque Deus, na sua providência não sobrenatural, mas usando os meios naturais que ele próprio estabeleceu, fez com que viesse a acontecer. O mundo, ou o modo normal, regular e claro de Deus agir no mundo é mediante o uso de meios, leis e circunstâncias naturais e humanas. Ao analisarmos essa mensagem, percebemos que Deus age de maneira soberana e perfeita em toda a história, incluindo os detalhes que, para nós, podem parecer pequenos ou insignificantes. O decreto de um imperador pagão, que aos olhos humanos era apenas uma ordem administrativa, na verdade fazia parte do grande plano divino para a chegada do Messias. Isso nos ensina que Deus continua governando todas as coisas, orientando eventos e circunstâncias para o cumprimento de seus propósitos. Como cristãos, devemos confiar plenamente na providência de Deus, sabendo que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos entender seus caminhos. A vinda de Jesus ao mundo, em condições tão humildes, nos lembra que Deus atua de maneiras inesperadas, mas sempre para o bem daqueles que o amam. Que essa mensagem fortaleça nossa fé e nos leve a descansar na certeza de que Deus está guiando nossas vidas com amor e sabedoria, para sua glória. Sinta-se à vontade para debater com respeito sobre esse tema na seção de comentários. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um abraço a todos e fiquem com Deus.